Olá, salve! Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira. Vai ficar no cargo por 1 ano, enquanto a CBF espera por Carlo Ancelotti. Vamos falar sobre isso, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. A grande notícia do momento é a chegada do novo técnico da seleção brasileira, numa situação absolutamente inusitada. Não vamos dizer que não tenha nunca acontecido, mas é pouco comum acontecer nas grandes seleções e principalmente na seleção brasileira. Fernando Diniz é o novo técnico da seleção com prazo de validade. Por 1 ano ele vai ser o técnico da seleção. Vai dirigir o time nos 6 jogos deste ano que a seleção vai fazer pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, nesse caminho tem jogo contra o Uruguai e jogo contra a Argentina. Depois virá o período das férias e ele vai assumir a seleção novamente para dirigir em 2 amistosos em março e depois outros 2 amistosos em junho. Para a Copa América, a CBF já espera ter, no ano que vem, Carlo Ancelotti dirigindo a seleção. A ideia é que em janeiro Ancelotti comunique oficialmente ao Real Madrid que não vai renovar o seu contrato, para que em junho de 2024, contrato encerrado, ele então esteja liberado para assumir a seleção brasileira. A questão é, Fernando Diniz vai acumular Fluminense com seleção brasileira. Muita gente acha incompatível isso. Na hora de convocar, vai priorizar os jogadores do Fluminense? Ou na hora de convocar, vai tirar um craque do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Flamengo, para prejudicar o seu adversário, o seu concorrente direto no Campeonato Brasileiro? Ora, pensar muito pequeno a gente imaginar que isso possa acontecer na vida de um técnico que quer uma projeção internacional até. Dirigir a seleção brasileira vai ser, sem dúvida, o grande momento da sua carreira. Ele que tem vindo lá de baixo uma série de passagens turbulentas, boas e más, no São Paulo, no Santos e mesmo agora no Fluminense. Fernando Diniz vai trabalhar com ética, como ele já demonstrou que é, com cabeça pensante em termos da produtividade do time. O que a seleção render vai ser reflexo do trabalho dele. E ele, evidentemente, vai tentar fazer o melhor que puder. Imaginar, por exemplo, que o Fluminense vai ser prejudicado com o Fernando Diniz tem que trabalhar o Fluminense enquanto a seleção estiver parada. Trabalhar a seleção enquanto o Fluminense estiver num período de descanso ou de recesso, digamos assim, dos seus campeonatos nas datas FIFA, quando então a seleção brasileira estará em ação para enfrentar os jogos das eliminatórias, principalmente porque é a primeira missão, digamos assim, do Fernando Diniz. Convocar jogadores, ele pode fazer as observações sem precisar atrapalhar o trabalho dele no Fluminense. Enquanto ele treina no Fluminense, ele não está pensando na seleção. Quando ele tiver os seus momentos de folga, vai ver vídeos, ler relatórios, ouvir os seus companheiros que vão ajudar nessa seleção, nesse selecionamento dos jogadores e fazer a convocação. Treinar a seleção são 5 dias antes do jogo. Convoca a seleção, ela se apresenta, quando ela se apresenta já não tem mais jogo do time e, afinal de contas, o Fluminense tem também uma equipe de trabalho. Diniz tem lá os seus substitutos, os seus auxiliares, tem toda uma comissão técnica preparada para dar sequência àquilo que foi feito ao longo desse tempo todo em que ele é técnico do Fluminense. Portanto, eu não vejo problema. Aliás, quando se começou a pensar na escolha do substituto do Tite, depois da Copa do Mundo do Catar, não tendo a possibilidade de contratar um técnico definitivo, já que o Brasil queria um técnico estrangeiro e estavam todos empregados, os melhores, evidentemente, não querendo convocar um técnico brasileiro, Dorival, era citado o próprio Fernando Diniz, mas havia uma dúvida se conseguiria manter um trabalho de longo prazo dirigindo a seleção. Porque todo mundo se lembra, quando o Tite foi escolhido técnico da seleção, 2 anos antes da Copa da Rússia, ele era uma unanimidade no Brasil para fazer aquela Copa e depois, mesmo perdendo nas quartas de final, o Tite continuou unanimidade para dirigir a seleção, porque aí então ele teria um percurso inteiro de um ciclo de uma Copa para outra, para dirigir a seleção preparado da melhor maneira. Mas ele anunciou a saída antes mesmo da Copa do Mundo começar. Muito bem, não podendo ser um técnico de consenso de todo mundo achar que é aquele técnico,
Eu defendi, já desde o início do ano, a ideia de que se faça a convocação de um técnico por período. Tem 2 jogos, convoca um técnico de um clube, ele faz uma seleção mais caseira, pegando base do melhor time do Brasil, ou com alguns, evidentemente, grandes enxertos, como Vinícius Júnior, Casimiro, Thiago Silva, Marquinhos, os jogadores, enfim, que fossem base de sustentação da seleção, né, formassem a espinha dorsal do time e fosse para os jogos. São jogos fáceis de ganhar. Ganhar da Venezuela, da Bolívia, do Equador, da Colômbia. O Brasil só tem jogo difícil na América do Sul, em disputa de eliminatória, contra a Argentina. Nem o Uruguai hoje é mais páreo para a seleção brasileira. Mas isso também não foi cogitado. Essa decisão de agora é mais ou menos isso. Pegar um técnico no Brasil que certamente vai convocar base de um time com a base da seleção passada, com os grandes jogadores que atuam no exterior, e vai para o jogo. É data FIFA, ele pode trazer do exterior Marquinhos, Vinícius Júnior, os jogadores que ele achar mais necessários, mas não precisa trazer 21 de 23 jogadores do exterior para cá. Faz o aproveitamento da base que tem por aqui, do time que está melhor colocado, melhor posicionado, jogando o melhor futebol, e vai para a disputa das eliminatórias. Enfim, esse é o cenário do momento da seleção. Fernando Diniz dirige o Fluminense no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, que o Fluminense está disputando, e quando vier a hora da convocação, dirige a seleção, esquece um pouquinho o Fluminense, dá descanso para os jogadores e depois retoma o seu trabalho. Foi a solução possível para esse momento, já que trazer o Carlo Ancelotti é mesmo uma obsessão do presidente da CBF. Se vai dar certo ou não é uma outra história. E mais uma coisinha, no futuro, se o Fernando Diniz fizer um bom trabalho, ele pode vir a ser auxiliar do Ancelotti? Duvido muito. Ancelotti virá com as próprias ideias, com a sua equipe de trabalho, e eu duvido que o Fernando Diniz tenha continuidade, a menos que ele desista da seleção brasileira, ou que ele não confirme o que a CBF está dizendo. Aí sim, pode ser que, fazendo um bom trabalho nesse período, o Fernando Diniz se mantenha até a Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!